né? Ó, então, boa noite, né? Nós vamos começar a nossa live, né? Para quem eu vou deixar essa live vai ficar posteriormente gravada lá no IGTV. Mas para quem não me conhece, está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Angélica, eu sou professora da PUC Goiás, do curso de Engenharia de Computação. Há 16 anos, né, lá na PUC, eu oriento monografias na graduação, já orientei em outras faculdades na pós-graduação. Somando tudo, eu já contei ali, deu quase umas 100 orientações, né? Então, assim, é muita coisa. E é um trabalho, assim, que eu amo fazer, né? Eu tenho verdadeira paixão por orientar monografias e foi justamente essa paixão que me motivou para toda terça-feira, às 19h30, fazer essa live, né? Uma live exclusivamente sobre TCC. Por que isso? É para poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu venho acumulando ao longo dos anos, né? Eu não fiz TCC na graduação, né? Na minha época não tinha, mas nas minhas duas pós-graduações eu fiz o TCC e no mestrado também fiz o TCC. E assim, é um trabalho que assim que realmente eu escolhi fazer porque me dá muito prazer. Então essa é a motivação de eu fazer essa live. E aí, o que é a ideia, né? Toda terça-feira, nesse mesmo horário, fazer uma live sempre abordando algum ponto crucial do TCC. Então, o tema de hoje que eu queria falar com vocês é sobre o projeto de pesquisa, né? Então, o projeto de pesquisa é aquele projeto que você vai fazer no início do TCC. E aí, para poder, antes de entrar nesse assunto, eu queria mostrar aqui um resultado de uma enquete. Eu fiz essa enquete no story do meu Instagram, onde eu fiz algumas perguntas relacionadas ao projeto de pesquisa. A primeira delas é o seguinte, eu perguntei o seguinte, se você acha que o projeto de pesquisa é importante para o TCC, e a grande maioria, né, acho que só teve uma pessoa que achou que não era importante, mas a grande maioria achou que é importante o projeto de pesquisa e assim, de certa forma até me surpreendeu, porque algumas pessoas, às vezes a gente imagina que como o projeto de pesquisa é aquele formalismo todo, muitas vezes, às vezes tem gente que pode achar que é uma burocracia, mas essa não foi a opinião de quem respondeu a minha pesquisa, então de parabéns. Mas aí a segunda pergunta que eu fiz foi o seguinte, se você sentiu ou sente alguma dificuldade na elaboração do projeto de pesquisa. E aí eu coloquei 3 alternativas. Né? Alguma dificuldade, muita dificuldade ou nenhuma dificuldade. Então, o resultado aqui deu 58% das pessoas que responderam, bastante pessoas responderam, inclusive, que realmente teve algumas dificuldades, né? Então, ali um pouco mais da metade. 33%, ou seja, 1/3 das pessoas disseram que tiveram muita dificuldade na elaboração do projeto de pesquisa, e apenas 9%, se eu não estiver enganada, pouquíssimas pessoas responderam que não tiveram nenhuma dificuldade. Então, a grande questão é o seguinte, então, né, praticamente há uma concordância que o projeto de pesquisa é importante, mas muitas vezes a grande pergunta é o seguinte, como é algo que muitas vezes nunca foi feito, às vezes de fato acontece alguma dificuldade. Né? Então, justamente nessa live eu vou passar uma ferramentazinha que eu acho que vai ajudar um pouco disso aí. Mas a grande questão é o seguinte, por que fazer projeto de pesquisa? Né? E por que colocar o projeto de pesquisa no papel? Então, o projeto de pesquisa é uma ferramenta de planejamento. E aí muita gente quando vai fazer planejamento faz assim, ó, olha, eu já sei tudo que eu quero fazer, tá tudo aqui na cabeça. Gente, planejamento que está aqui guardado na cabeça e você não registra no papel funciona? Normalmente não funciona. Né? Eu queria dar uma boa noite aqui a Raquel, que acabou de entrar. Né? Seja muito bem-vinda, Raquel. Mas a grande questão é o seguinte, planejamento que está guardado aqui na cabeça realmente não funciona. E por que não funciona? Porque o nosso cérebro, todas as informações que são armazenadas neles, né? O pessoal da computação vai entender isso que eu vou dizer, ele é volátil, ou seja, tudo que a gente lê, que a gente vai entrando em contato, ele fica gravado aqui no nosso cérebro como se fosse uma memória RAM. Né? Boa noite, Rebeca, estou eu aqui falando computês. Né? Mas o que é essa tal de memória RAM? É aquela memória de curta duração, entendeu? Então, assim,
Então, quando o planejamento está aqui só na cabeça, gente, ele evapora como ar. Então, assim, é importante você escrever, você registrar, porque quando você escreve e registra, aí realmente aquela informação ela se consolida e a probabilidade de você cumprir aquilo que você escreveu é maior. Acho que semana que vem ou daqui 2 semanas eu estou planejando fazer uma live só sobre esse assunto, como que o nosso cérebro aprende, né? Que acreditem se quiser. Eu tenho como eu aprender, ler um texto e aprender, não é para a semana que vem ou para a prova de amanhã. Né? Então, esse método que eu uso desde a época do ensino médio, é um método para você aprender para sempre. Né? Então, assim, como é que estuda para aprender para sempre? Eu vou explicar, acho que semana que vem ou na outra semana, justamente como é que você faz isso. Mas então, a grande questão é o seguinte, quando você vai fazer o projeto de pesquisa, é importante você escrever e deixar registrado, né? Então, assim, aí muita gente às vezes pensa assim, nossa, mas eu vou perder um tempão com isso. Eu falei assim, gente, eu não digo que você vai gastar tempo, você vai investir o seu tempo. Qual que é a diferença entre eu gastar o meu tempo e investir o meu tempo? Então, a questão é a seguinte, quando eu estou investindo esperando um retorno. E quando eu estou gastando e aquilo que eu gastei foi embora. Então, quando eu estou investindo o meu tempo escrevendo um projeto de pesquisa, na verdade, eu estou ganhando tempo para o futuro. Então, esse é o principal motivo. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que você vai fazer na vida, eu tenho que ter muita clareza do que eu vou fazer. E se eu não tiver clareza do que eu vou fazer, eu não vou conseguir uma segunda coisa que também é muito importante, que é chamada foco. Eu só consigo ter foco naquilo que eu tiver exatamente clareza daquilo que eu preciso fazer. E a elaboração do projeto de pesquisa vai me dar justamente essa clareza do que vai ser trabalhado no TCC. Eu costumo dizer, aqui acabou de entrar a Bruna Nunes, acabou de entrar a Magda de Catalão, né, gente, sejam muito bem-vindas, muita alegria ver vocês aqui. Mas eu costumo falar o seguinte, que quando você não planeja aquilo que você vai fazer, no nosso caso aqui é o TCC, mas vou estender isso para qualquer coisa na vida. 2 possíveis problemas você pode ter. O primeiro problema é o seguinte, que quem não planeja o que vai fazer, não sabe para onde está indo. Essa que é a grande verdade. Então, assim, quando eu planejo, na verdade, eu estou definindo aquilo que eu vou fazer. Ou seja, eu vou passar a ter aquela primeira coisa que eu acabei de falar, eu ter clareza de qual que é o meu destino, onde que eu quero chegar. Acabou de entrar aí meu querido aluno Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Então, a primeira coisa, assim, então quem não planeja, tem uma analogia que eu costumo fazer, é o seguinte, ele é igual uma pessoa, ela andando às cegas na escuridão. Então, você está ali andando, você está caminhando, mas eu não sei onde que eu vou chegar. Então, você vai despender um grande esforço nessa caminhada para não ter nenhum resultado. Às vezes, talvez, com sorte, você chegue em algum destino, mas o mais provável é que você não chegue. Entendeu? Então, esse é um gasto de energia enorme para pouco resultado. O segundo problema que a pessoa ela vai ter ao não planejar o que ela vai fazer é o seguinte, é um problema chamado retrabalho. O que é a questão do retrabalho? É assim, muitas vezes quando o aluno ele vai fazer o TCC, aquilo ali é algo que ele nunca fez. Então, assim, aquilo que você nunca fez, a gente acaba pecando pelo quê? Pela falta de experiência. Mas o que eu posso fazer para poder contrabalançar isso aí? Planejar, parar para pensar tudo que eu vou precisar fazer ao longo dessa minha jornada. Porque aí o que acontece? Chegando lá na frente, a probabilidade de eu encontrar aquele resultado que eu esperava, ela é muito maior. Agora, por outro lado, a pessoa que não planeja, ela vai fazendo as coisas assim, olha, eu sei o que eu vou fazer hoje, amanhã eu decido o que eu vou fazer, depois de amanhã eu decido o que eu vou fazer. Aí, às vezes, quando está quase pronto, muitas vezes, a pessoa ela percebe o seguinte, eu falo assim, nossa, mas eu não deveria ter feito dessa forma, eu deveria ter feito de uma outra forma, porque o resultado que eu esperava não era esse, porque lá atrás eu fiz alguma coisa que eu deveria ter feito diferente. E aí, o que eu tenho que fazer? Voltar, refazer a coisa do jeito certo.
Então, quando você faz isso, na verdade, o que está acontecendo? Uma grande perda de tempo. Né? Você está perdendo tempo. Você entendeu? Porque você vai ter que fazer a mesma coisa 2 vezes, às vezes 3 vezes, 4 vezes. Gente, eu pessoalmente, eu já vi muito aluno de monografia, que às vezes na hora que ele está lá o trabalho, assim, já em desenvolvimento, ele percebe que lá atrás ele não fez do jeito certo, ele tem que voltar lá e recomeçar de novo. Gente, alguém aqui já passou por essa situação de que começou a fazer uma coisa e depois estava lá na frente e percebeu que estava do jeito errado? Alguém já aconteceu isso com vocês? Né? Me dê uma resposta aqui só para eu ver se alguém já passou por esse tipo de situação. Porque realmente essa é uma situação muito, mas muito comum. Então, agora o que acontece? Quando você se planeja, a chance de você ter um problema desse vai ser o quê? Muito menor. Né? Acabou de entrar aqui Doca Moselina, né? Não consegui identificar quem que é, mas ó, seja muito bem-vinda. Então, assim, os 2 problemas são esses aí. Um outro problema é que muitas vezes a pessoa vai fazer o projeto de pesquisa, muitas pessoas elas pensam assim, nossa, eu vou fazer o meu projeto de pesquisa, eu vou detalhar, então fazer um projeto bem feito, eu vou ter que detalhar tudo que eu vou fazer no meu TCC. Gente, dá para fazer isso? Normalmente não dá. Né? Você tem Por quê? Porque normalmente quando você está começando o TCC, você ainda está estudando aquele assunto, você ainda precisa ir atrás da parte da teoria, da revisão bibliográfica, para poder ter um pouco mais de conhecimento, para poder desenvolver a parte prática. E eu já vi muito aluno, às vezes ele peca, ele comete esse pecado, que é o seguinte, ele fica ali naquela ansiedade, de tipo assim, nossa, eu preciso detalhar tudo no meu projeto de pesquisa. E aí o que acontece com aquela pessoa? Ela vai começar a perceber que ela ainda não está pronta para detalhar tudo que está no projeto de pesquisa, e aí aquilo que na verdade a pessoa não está pronta para fazer, o aluno ele percebe como uma dificuldade, ele começa a se achar o quê? Incapaz. Né? Então o que acontece? Então quando você vai fazer o projeto de pesquisa, eu costumo usar um método que eu chamo assim, do geral para o específico. Na minha live da semana passada eu citei esse método do geral para o específico, nessa live eu também estou citando ele. O que é esse método do geral para o específico? É assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Acabou de entrar aqui Max, né? Seja muito bem-vindo. Então, o que é esse método do geral para o específico? É assim, ó. Vamos supor o seguinte, eu vou pegar um exemplo, eu vou fazer um TCC de segurança. Né? Então vamos pegar o caso do meu mestrado. O meu mestrado foi em telefonia celular. Né? Então, aí vai perguntar, então, qual que era o assunto geral? Telefonia celular. E aí o que acontece? Então o que eu sabia que eu ia estudar alguma coisa em telefonia celular. O que é de telefonia celular? Eu fui lá, especifiquei um pedacinho. Né? Então eu queria trabalhar com transmissão de dados em telefonia celular. Por exemplo, acesso à internet. Então eu já especifiquei um pouquinho. E aí dava para especificar um pouco mais? Aí eu pensei assim, não, então eu vou mexer o seguinte. Eu vou pegar uma situação em que o usuário está transmissão de dados, ou seja, navegando na internet pelo celular, e tem que ser transmissão de alta velocidade. Por exemplo, uma pessoa assistindo um vídeo no YouTube em alta resolução, então vai consumir uma velocidade, uma taxa de transmissão maior, ou seja, uma velocidade maior. Então especificou um pouco mais. Vamos pegar, e na hora que eu fui especificando, aí eu pensei, não, eu vou pegar uma situação que a pessoa está navegando na internet dentro do carro em alta velocidade, então especificou mais um pouco. Não, mas eu estou pegando a situação em que a pessoa está no celular, navegando na internet dentro do carro em alta velocidade, e naquela situação em que a pessoa estava saindo do alcance de uma torre para o alcance de outra torre, especificou mais um pouco. Depois eu falei assim, não, eu vou pegar a situação em que a pessoa está no celular, navegando na internet em alta velocidade, na situação que ele passa de uma torre para outra, mas ele não está em Goiânia. Né? A conta de celular dele é de Goiânia, mas ele está lá no Japão. Né? Acabou de entrar o Lucas Carvalho, seja bem-vindo, Lucas. Então perceba que é o seguinte, ó, eu fui especificando o assunto, justamente para poder definir aquilo que eu queria fazer. Né? Acabou de entrar meu amigo Hébio, seja muito bem-vindo, Hébio.
E aí no final, o que eu queria olhar? Então, olha, eu já especifiquei exatamente o objeto de estudo. Ó, transmissão, internet pelo celular, dentro do carro, em alta velocidade, no momento que sai de uma torre para outra e fora de Goiânia. E aí qual que é o problema que eu precisava resolver? Ali no meu caso era instabilidade, perda de conexão com a internet, perda de dados. E aí eu fui avaliar a perda de dados dentro de toda essa situação que eu fui especificando. Mas perceba o seguinte, que quando eu comecei a estudar, eu não sabia de todos esses detalhes. Eu sabia que era transmissão de internet pelo celular no cenário de 4G, quarta geração de celular, e pronto, esse era meu assunto genérico, e que eu gostaria que fosse alguma situação que oferecesse maior qualidade para usuários de telefonia celular. E aí, a partir do momento, aí eu fui pesquisando e fui investigando, e aí o assunto ele foi aparecendo de forma detalhada. Então, na semana passada, eu citei uma situação de uma analogia, que é a analogia da escada. O que é a analogia da escada? É aquela situação seguinte, que você está no andar de baixo de uma casa, num prédio, e tem uma escada, e o resultado, o seu alvo que você quer chegar é o andar de cima da escada. E aí o que acontece? Quando você vai fazer o TCC, muitas vezes é o seguinte, eu preciso ter uma ideia do que eu vou chegar no andar de cima. Mas a clareza do que eu realmente vou encontrar é só realmente na hora que eu trabalhar com a parte experimental do TCC. Entenderam? Então, assim, quando for fazer o projeto de pesquisa, definir o que vai fazer. É bom saber o que vai fazer, sim, mas todos os detalhes do que você vai fazer, realmente, às vezes a gente não está preparado para fazer. E essa necessidade de ter que detalhar tudo ali lá no início, é que realmente isso acaba trazendo uma certa ansiedade e uma dificuldade na elaboração do projeto de pesquisa. Então, se eu pudesse resumir isso em uma única palavra, o que o projeto de pesquisa ele vai te dar? Um rumo, você saber para onde você vai. E aí, à medida que o TCC vai avançando, e aí é o seguinte, aquele projeto de pesquisa ele vai te nortear e a partir daquele norte você vai chegando no resultado que você gostaria. E aí eu vou ensinar um método, esse método eu conheço ele há muitos anos, né? Ano passado eu fiz uma formação de coach, revi esse método, é um método muito interessante, que é o método chamado 5W2H. Então ele é um método americano, são 5 letras W do inglês e os 2 Hs também do inglês. E o que é esse método 5W2H? É assim, ó, essas 7 letrinhas ela vai me definir todos os elementos que eu preciso colocar no projeto de pesquisa. O que é o primeiro W do 5W2H? É assim, ó, é uma palavra chamada what, que traduzido para o português é o que. Então, a primeira coisa que você precisa definir no seu projeto de pesquisa é o que você vai fazer. Né? Dentro daquela perspectiva que eu acabei de falar, né? Assim, defina o assunto que você vai trabalhar, né? E especifique até onde você tiver condições dentro daquilo que você já estudou de especificar. Alguns detalhes você vai especificando na própria, durante a execução do TCC. Então, esse é o primeiro W, que é o que eu vou trabalhar. Mas como é que eu sei se aquele é um bom tema? Aí vem um segundo W, que é o why, que traduzido para o português é o quê. Né? Você pegar um livro de metodologia científica, esse o quê é aquilo que ele chama de, o porquê é aquilo que ele chama de justificativa. Né? Acabou de entrar aqui Wagner Júnior, seja muito bem-vindo. Então, assim, ó, o porquê? É assim, ó, vamos supor, eu fui trabalhar com internet, transmissão de internet por celular. Aí a pergunta é, por que eu resolvi trabalhar com aquilo ali? Qual que foi a justificativa que me levou a trabalhar aquilo ali? Ora, porque era o futuro do celular. Na época não existia internet por celular, só existia voz, mas já existia um desejo muito grande de levar a internet pelo celular. E essa foi justamente o porquê, ou seja, a justificativa que eu resolvi trabalhar com esse tema, porque é um tema atual e relevante. Então, o segundo W, que é o porquê, onde você vai definir a justificativa, por que você vai trabalhar com aquilo ali. E aí a grande questão é o seguinte,
Se nesse porquê você não conseguir achar o porquê de você trabalhar com aquilo ali, é porque o primeiro W não ficou bem definido, né? O que eu vou fazer? Entendeu? Acabou de entrar aqui o Gustavo, né? Seja muito bem-vindo. Então, a grande questão é o seguinte, perceba que é toda uma sequência. Então, você define o que você vai trabalhar, que é o primeiro W. Depois, o segundo W, que é o porquê. Uma vez que você sabe o que você vai trabalhar e por que você resolveu trabalhar com aquilo ali, ou seja, a justificativa, aí eu vou para o terceiro W. Né? O terceiro W, ele fala assim, é o quando. O que seria o quando? É o when, né? When do inglês traduzido em português é o quando. O que seria o quando? É onde eu vou ter que definir o quê? O cronograma do que eu vou trabalhar. Né? Então, onde eu vou definir o seguinte, olha, eu vou começar meu TCC primeiro selecionando a bibliografia, eu vou estudar esse livro, eu vou estudar aquele outro livro, eu vou fazer um fichamento, enfim, eu vou definir o que eu vou fazer, vamos dizer assim, mês a mês dentro do TCC. E aí é uma outra dificuldade que as pessoas têm, porque é o seguinte, muitas vezes é muito difícil você fazer um planejamento de algo que você nunca fez. Então, às vezes você tem uma ideia que, olha, não, vou gastar um mês para fazer isso, um mês para fazer aquilo, e muitas vezes a gente fica naquela dúvida se aquele um mês é suficiente ou se ele não é suficiente. Então, como é que eu faço para não correr o risco de fazer um cronograma, né? Ou seja, que depois eu não consiga cumprir. Então, existe uma técnica que a gente chama de roadmap. O que é o roadmap? É assim, ó, é o cronograma de trás para frente. Então, normalmente o TCC ele tem a data da entrega. Então, você começa o seu planejamento da data da entrega. Então, por exemplo, vamos pegar no caso desse semestre, vamos pegar o caso dos meus alunos de TCC2, né, que eles vão fazer a defesa em junho. Então, já está marcada a primeira semana de junho na PUC, a defesa de monografia dos alunos de TCC2. Então, esse é o ponto final do meu cronograma. Aí aí eu vou ter que pegar tudo que vai acontecendo de trás para frente até o dia de hoje. Então, vamos supor, antes da banca, da defesa, o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar o trabalho escrito para a banca ler. Normalmente ele é o quê? Uma semana antes da defesa eu tenho que entregar o trabalho para a banca. Então, eu sei que eu tenho que estar com o trabalho pronto, revisado, uma semana antes, ou seja, última semana de maio. Mas antes de entregar para a banca, o aluno ele tem que entregar o trabalho para o orientador para ele fazer a revisão. Eu costumo levar uma semana para revisar os TCCs dos meus alunos, então, né, mais uma semana para trás eu já fui ali para mais ou menos 15 de maio. Então, 15 de maio, por exemplo, é a data que o aluno ele tem que estar com o trabalho escrito, pronto para eu poder ler e revisar. Normalmente o aluno ele vai gastar um tempo para poder escrever esse trabalho. Eu vou dizer o seguinte, para fazer uma escrita bem feita, ele vai gastar pelo menos um mês. Então, 15 de maio, menos um mês, 15 de abril. Então, 15 de abril é a data chave para o aluno ele ter terminado de fazer toda a parte experimental do TCC, ou seja, toda a coleta de dados, todos os resultados, todos os testes que ele teria que fazer, para chegar a ter um mês para poder escrever. Então, hoje nós estamos aqui dia 16 de março. O que isso quer dizer? Os meus alunos, eles têm um mês para fazer toda a parte experimental do TCC dele. Então, perceberam como é que ficou fácil fazer o cronograma quando eu pego ele do fim para o início? Agora, normalmente, se eu pego do início para o fim, provavelmente é mais difícil eu não cumprir o cronograma. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas acham que o cronograma é só ir lá definir data e pronto. Mas você tem que definir datas que sejam execuíveis para eu cumprir o meu TCC. Entenderam? Então, normalmente, na hora de definir o terceiro W, que é o when, né, definir o cronograma, essa que é a dica. Faz ele de trás para frente, que provavelmente a chance de você cumprir o teu cronograma ela é maior. Aí tem um quarto W, que é o que a gente chama de quando, é o where, né? O que é o quando? Perdão, o onde, né? O where é onde, né? Falhou aqui, gente, desculpa aí. Então, o que é o onde? O onde eu vou definir o seguinte, é onde que eu vou executar aquele trabalho.
Então, por exemplo, eu tive aluno que já fez a parte experimental no seu estágio. Eu tenho aluno que esse semestre está fazendo a parte experimental no próprio computador, né? Ele instala um simulador, instala a virtualização e ele vai definir que ele vai usar virtualização no próprio computador para poder fazer a parte experimental. Eu tenho outro aluno que está fazendo a parte experimental na nuvem, né? Semana passada ele já até subiu parte do trabalho dele para a nuvem da Amazon, né? Então ele está onde ele vai definir justamente onde que ele vai fazer a parte experimental, fazer toda a parte do TCC dele. Então esse quarto W é onde eu vou fazer. O quinto W que a gente diz é o who, que é o quem. O quem, quando é TCC, normalmente quem vai fazer o TCC é o próprio aluno, né? Se for individual. Se for em grupo, normalmente é o seguinte, você tem que fazer a definição de todas as tarefas. Olha, se para fazer o TCC eu tenho uma tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e assim sucessivamente, você precisa definir quem que vai ficar responsável por cada parte do TCC. E depois se certificar que cada um cumpriu a sua parte. Então você precisa fazer toda uma divisão de tarefas quando você vai definir o quinto W, que é o quem. E aí tem os dois Hs. Os dois Hs, o primeiro deles é o que a gente chama de how, que é o como. Lá nos manuais de metodologia, ele chama isso de metodologia científica, ele chama de metodologia do trabalho. Então, qual que é a metodologia que eu vou usar no TCC? Né, que é o how. Então, a metodologia pode ser, por exemplo, pesquisa bibliográfica, pode ser testes, pode ser pesquisa de campo. Entrou, nossa, Cecília Valim, minha querida, né, foi minha aluna no início do semestre passado, né, seja muito bem-vinda, Cecília. Então, normalmente, o how é o como, né? Como que eu vou fazer aquele trabalho? Então, assim, por exemplo, eu tenho aluno que está instalando um negócio em computação, a gente chama de virtualização, ou seja, você simular como se você tivesse uma rede completa dentro do próprio computador. E aí, na hora que você vai fazer a virtualização, o que eu vou precisar para implementar isso aí? Eu preciso definir qual que é o software que eu vou usar, qual que é o computador que eu vou usar, se eu vou usar só um computador, se eu vou usar 2 computadores, se for fazer um sistema, uma rede real, se eu vou usar, por exemplo, um computador, um switch, um cabo, ou seja, você levantar tudo como que você vai fazer, porque a partir do momento que você define tudo que você como que você vai fazer cada etapa do seu TCC, depois fica muito mais fácil depois você simplesmente executar. Ao invés de você lá na frente, você ter que ir lá e parar para pensar como que você vai fazer aquilo ali. E a principal coisa que tem que perceber no como é se aquilo que você vai fazer é execuível. Por exemplo, eu tive um dos meus orientandos, estava montando o planejamento da parte experimental, e aí ele queria fazer algo assim enorme, né? Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, eu falei assim, olha, onde que você pretende implementar toda essa rede com esse tanto de computador? Eu pensava, vou fazer uma simulação, uma virtualização dentro do meu computador. Aí a primeira coisa que eu perguntei, eu senti, mas vem cá, quanto de memória, quanto de HD, quais as características tem o seu computador? Será que ele vai comportar você instalar tudo isso ali? Aí na hora que a gente olhou, realmente era inexequível. Entenderam? Então, assim, aquilo que eu falei é o seguinte, quando você planeja, com antecedência, lá na frente você evita um problema. Então, o que foi feito? Eu falei assim, olha, então vamos deixar uma rede um pouco menor, um pouco mais enxuta, que dê para fazer todos os testes, mas que seja algo que seja possível de você fazer no seu computador. Entenderam? Então, essa questão da metodologia é justamente aquela etapa que vai te evitar aquele problema que eu falei lá atrás, que é o problema do retrabalho, onde você vai definir como que você vai fazer cada etapa da sua parte experimental. Porque muitas vezes, um pecado que às vezes a gente acontece é o seguinte, às vezes a gente se entusiasma e resolve querer fazer algo assim muito grandioso,
que talvez seja inexequível, né? Acabou de entrar aqui também o Cleilton, seja muito bem-vindo. Então, assim, essa etapa do como, né, que é a metodologia que eu vou usar, essa é uma etapa importantíssima, porque é onde você vai verificar se aquilo que você realmente quer fazer é exequível ou é inexequível. E o último o H, né, do método 5W2H é o que a gente chama de how much. O que é o how much? É o quanto custa. Por quê? Porque muitas vezes quando você vai fazer um TCC, precisa ter um investimento financeiro. Por exemplo, semestre passado eu tive um aluno, ele já se formou, fez um TCC brilhante, maravilhoso. Ele fez um sistema de monitoramento de temperatura, umidade e gases em data centers, né? Para quem não sabe o que é um data center, é aquele local que é cheio de computadores nas empresas. E aí o que acontece? Então ele fez fez uma maquete, foi lá e comprou todo o material e fez dentro da maquete um ambiente simulado como se fosse um data center real. Boa noite, guerreira. Imagina, Cleilton, né? Muito prazer te ver aqui. Ainda mais um elogio desse, muito obrigada. Então, o que acontece? Mas a primeira coisa que teve que avaliar é o seguinte, eu falei assim, então tá. Se seu TCC, ele é um autopatrocínio, vamos ver quanto que vai custar isso aí para ver se dá para bancar? Aí foi lá, olhou, fez as contas, antes de resolver fazer, viu que era viável, que cabia no orçamento dele, e aí ele foi lá e resolveu fazer. Mas vamos supor o seguinte, imagina que ele resolvesse fazer alguma coisa e não fizesse essa avaliação financeira. Chega lá na frente, ele vai descobrir que aquilo que ele queria fazer tinha um custo muito elevado, e aí volta para a estaca zero e voltamos para o problema do retrabalho. Gente, então perceba o seguinte, que na hora que você faz todo esse planejamento, o que eu acabo conseguindo no meu TCC? A primeira coisa é clareza, né? O what, que é o que, o why, que é o porquê, o when, que é o quando, que é o cronograma, o where é onde eu vou fazer, o who, se eu tiver uma equipe, como que eu vou fazer a divisão do trabalho, o que cada um vai fazer, o H, como que eu vou fazer, e o how much, quanto que isso aí vai me custar. Então, na hora que eu defino esses 7 pontos, o que acontece? E se passar pelos 7 pontos, aí eu tenho certeza que eu posso começar o meu TCC naquele tema. Acabou de entrar Keila Sena, seja muito bem-vinda, Keila. Tá? Então, nós estamos falando aqui do projeto de pesquisa. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas, ou então quiser colocar algum comentário, alguma coisa, né? Podem perguntando, que aí depois eu vou respondendo todas as perguntas de vocês. Então é o seguinte, o que eu queria falar para vocês do método 5W2H seria isso aí. Agora eu queria falar de um segundo assunto que eu queria tratar nessa live, que é um problema muito grande, que às vezes acontece com o TCC, é a questão da gestão do tempo. O que é gestão do tempo? É assim, ó. O nosso dia, o meu dia, o dia de cada um de vocês, ele tem o quê? 24 horas, isso aí todo mundo tem 24 horas no dia. Mas a grande pergunta que se faz é o seguinte, por que tem pessoas que conseguem produzir muito nas 24 horas e outras pessoas não conseguem produzir nada nas 24 horas? Então, assim, essa é uma pergunta interessante. Então normalmente, existe uma área, que é a área da administração do tempo. Então, existem formas de nós gerenciarmos melhor o nosso tempo para nós sermos produtivos. E isso, gente, no momento atual, né, por exemplo, lá na PUC eu tenho muitos alunos que estudam o trabalho e ainda vai fazer o TCC. Então, o que acontece? Então, muitas vezes, tempo não é algo que está ali sobrando, né? O João Vanderlei explicou, esse método é muito bom, podemos aplicar em vários momentos. Obrigado por esclarecer mais sobre ele. Não, realmente, o João Vanderlei, esse método é fantástico. 5W2H, gente, aqui eu falei aplicado ao TCC, mas ele é um método da área da administração de empresa, é um método americano e dá para usar ele num monte de coisas. Eu conheci o método 5W2H, João, quando eu eu sou engenheira civil, além de professora da PUC, e foi administrando obras. Eu já fiz vários cursos na área de administração
E esse método eu aprendi ele justamente como engenheira civil e é um método fantástico, né? Para quem não sabe, na engenharia civil eu trabalhei muitos anos com orçamento, planejamento e controle de obras, além de execução de obras. E realmente esse método é fantástico, eu te recomendo de usar ele para tudo na sua vida. Né? E agora detalhe, gente, ó, planejamento, não existe planejamento aqui, planejamento é escrever mesmo, viu, gente? Se não escrever, não vai. Vamos falar então sobre gestão de tempo, né? Então, sobre essa gestão de tempo, eu coloquei uma pergunta lá uma enquetezinha, onde eu perguntei o seguinte: se algum de vocês já passou por aquela situação de ter que virar à noite porque estava estudando para a faculdade, estudando para a prova, ou virar à noite por conta do TCC. E acredite se quiser, gente, 86% das pessoas disseram que já fizeram isso. Até eu me surpreendi com um número tão alto. E aí a grande questão é o seguinte: é gostoso você virar à noite sem dormir, estudando ou desenvolvendo TCC? Gente, é terrível, né? Pra vocês terem uma ideia, pesquisa sobre o cérebro diz que o seguinte: o que acontece com o nosso cérebro quando há privação de sono? Né? O meu irmão, ele é também é professor universitário, ele fez o doutorado dele nessa área que é o sono. Então, a gente já conversou muito sobre esse assunto, e na pesquisa dele, olha só, ele chegou à conclusão que o nível de estresse, né? Todo mundo sabe que existe a química aqui do cérebro. Então, quando existem longos períodos de privação de sono, o estresse, o nervosismo, a irritabilidade é certo. Isso é fato, gente. Então, eu fazer isso uma vez na vida, ótimo. Mas se você começar a fazer isso aí com constância, provavelmente você vai se tornar uma pessoa muito estressada, vai prejudicar a sua saúde mental e também a sua saúde física. Então, a grande questão é o seguinte: então, ficar virando noite sem dormir não é algo assim nem um pouco saudável, na minha opinião. Na pergunta que eu fiz ali inclusive no meu vídeo do IGTV ontem, é o seguinte: o que você deve fazer de meia-noite às 6? Na minha opinião é dormir. Né? Mas aí como que eu vou conquistar esse direito de dormir? Eu vou ter que administrar melhor o meu tempo para eu conseguir fazer durante o dia todas as minhas tarefas, para que de noite eu possa dormir, descansar o meu cérebro e ser mais produtivo no dia seguinte. E aí existe uma regrinha, né? Eu vou usar mais uma metáfora que a gente chama a metáfora da formiguinha. O que é a metáfora da formiguinha? Né? A formiguinha é um inseto muito pequenininho, né? A gente vira e fala: nossa, tão pequenininha, consegue fazer muita coisa? Consegue. Mas o que a formiguinha ela faz, que ela nos ensina de importante? A formiguinha ela tem um negócio chamado constância. Então a formiguinha, toda hora que você vê, ela está ali trabalhando. Às vezes ela pode até não trabalhar rápido, mas ela está sempre trabalhando. Então ela tem um negócio que chama constância. Então é o seguinte: se eu quiser, eu vou lá e eu faço o planejamento, mas se eu quiser cumprir aquilo que eu planejei, a primeira coisa que eu tenho que ter é constância. Então você não precisa ali morrer de trabalhar, mas eu costumo falar o seguinte: faça um pouquinho por dia. Vocês querem ver uma coisa? Uma vez eu tive um aluno, eu pedi para ele escrever o TCC, né? Ele virou, aí o que acontece? Ao invés dele escrever, ele ia lá, né? Não lia o livro e aí ele fazia o que a gente chama um Ctrl+C e o Ctrl+V de algum material que ele pegava na internet. Então, a primeira semana ele chegou, me entregou aquele material, eu fui lá, li, e falei assim: olha, eu só devolvi e falei assim: faz de novo. Aí na semana seguinte ele foi lá, me entregou novamente, pegou, copiou um material diferente da internet e me entregou e me falou assim. Eu olhei para aquele ali, vi que era de internet, pensei: olha, faz de novo. Da terceira vez que ele fez aquilo ali, aí eu fui lá, ele foi lá e me deu uma bronca. Eu falei assim: professora, por que toda vez você me pede para fazer de novo isso aqui? Quantas vezes você vai me pedir para fazer isso aí? Aí eu virei e falei assim: olha, o dia que você realmente fizer de fato. Eu falei assim: olha, eu até falei: pessoal, você acha que eu nunca li esse livro para saber que isso aqui realmente não saiu do livro que eu pedi para você ler? Ele olhou assim, pulou para trás, engoliu um seco.
Aí virou para assim, mas se eu fizer isso aí, ele virou para mim e falou assim, não vai dar tempo. Eu falei assim, por que motivo você acha que não vai dar tempo de escrever o TCC? Eu falei assim, olha, ele falou assim, olha, são muitas páginas. Aí eu fiz a pergunta para ele o seguinte, eu falei assim, olha, quantas páginas tem um TCC? Ele virou e falou assim, uns 60? Eu falei assim, 60 tá de bom tamanho. Eu virei e falei assim, qual que é o prazo que eu te dei para escrever o TCC? Os 30 dias. Aí a pergunta é o seguinte, ó, nesses 30 dias você vai ter que redigir 60 páginas. Parece muito? Ele virou e falou assim, parece muito. Eu falei assim, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 60 páginas e quebrar ele em 30 dias. Aí falei para ele assim, olha, você redigir de próprio punho 2 páginas por dia é muito? Ele virou e falou assim, não, é pouco. Eu falei assim, dá para fazer? Ele virou e falou assim, não, dá para fazer, 2 páginas por dia dá para fazer. Aí o que acontece, pessoal? Então sabe que assim, se você escrever as 2 páginas por dia, nos 30 dias você tem as 60 páginas que eu preciso no seu TCC que você realmente escreveu. Então, na verdade, que ele precisou ficar virando noite todos os dias para poder fazer o TCC? Não. Tudo que eu pedi para ele foram apenas 2 páginas por dia. Para no final dos 30 dias ele ter as 60 páginas. E aí ele foi lá e fez. Né? Fez acabou percebendo o que realmente ele estava enganado, né? 2 páginas por dia não eram algo assim sobrenatural, algo que ele precisasse virar à noite estudando, algo que fosse inexequível, na verdade era bem fácil. Mas a grande questão, qual que é a lição que ele não sabia? A lição da formiguinha, devagar e sempre, né? Então você tem que ter constância. E aí me vem uma ideia que eu senti, então quer dizer que eu vou só trabalhar no meu TCC? Olha só, gente, eu estava até conversando hoje de manhã com um amigo meu sobre essa metáfora da formiguinha, né? Que aí tem uma outra fábula. Entrou aqui a Paula Basso, seja muito bem-vinda. Entrou também a Fernanda Néas, bem-vinda às duas, né, minhas amigas queridas. Boa noite, Fernanda. E aí, quando eu contei essa história da formiga, ele me chamou a atenção de um negócio que virou para a Angélica. Eu vou te lembrar da fábula da cigarra e da formiga. O que é a fábula da cigarra e da formiga? Era a formiga só trabalhava e a cigarra só se divertia. Ele virou para você, olha, na verdade, né, ele chegou para você, olha, na vida você tem que trabalhar para ter constância, mas você não pode esquecer que você precisa se permitir momentos de lazer. Então, na verdade, eu diria o seguinte, tem que ser um misto de cigarra e de formiguinha. Entenderam? Então, assim, o que acontece? Ter a constância da formiguinha, mas de vez em quando até para você dar uma respirada, se permitir dar uma de cigarra. Entendeu? Se você ter momentos de lazer em onde você possa também desfrutar até para recarregar as baterias para poder continuar na jornada. E aí eu vou falar de uma ferramenta muito importante que te ajuda na gestão do tempo, que a ferramenta ela chama Tríade do Tempo. O que é essa ferramenta da Tríade do Tempo? Ele diz o seguinte, que tudo que a gente faz na vida, ele vai se classificar em 3 características. Então tem coisas que eu faço que são importantes, tem coisas que eu faço que são circunstanciais e tem coisas que eu faço que são urgentes. Então, por exemplo, se eu, sei lá, tropeçar, cair dessa escada que está atrás de mim, quebrar a perna, é urgente que eu procure um hospital para me tratar, para poder engessar, porque realmente eu me acidentei. Então, isso é urgente. Mas o que é algo que a gente chama de algo que é importante? Por exemplo, dormir à noite. Para mim é importante dormir, né? Para mim a noite foi feita para dormir, para descansar. Eu não concebo eu ter que ficar virando noite todos os dias trabalhando. É importante que meu cérebro descanse. Então isso é importante. Mas é urgente que eu durma à noite? Não é urgente, mas é importante que eu faça. Eventualmente pode acontecer alguma urgência, alguma situação que eu precise, sei lá, ficar até 11, meia-noite, 1, 2 da manhã resolvendo alguma coisa, pode acontecer, entenderam? Mas para mim dormir é importante. O que é o circunstancial?
Circunstancial é aquilo que eu vou fazer dependendo da circunstância. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu esteja entediada, né? Eu posso ir lá, por exemplo, assistir um filme no Netflix, eu posso jogar no celular, eu posso ficar navegando nas redes sociais, eu posso conversar com as pessoas via WhatsApp, então eu posso fazer algumas coisas que vão se classificar na categoria do circunstancial. Então eu tenho os 3 tipos de coisas que você pode fazer. Existem os importantes, o urgente e o circunstancial. Aí o que é a ferramenta tríade do tempo? A proposta, o que é? Você anotar quanto tempo que você gasta naquilo que é urgente, naquilo que é importante e aquilo que é circunstancial. Então, por exemplo, você pode fazer, eu já fiz quando eu fiz o meu mestrado, eu tive que fazer isso aí para poder determinar como fazer o meu tempo render um pouco mais. Na época, assim, trabalhando na PUC, a licença que a gente tem direito, a minha não tinha saído, eu tinha que estudar para o mestrado, eu tinha minha filha que tinha que levar para a escola, natação, eu tinha casa para cuidar, ou seja, eu tinha um monte de coisa para fazer e o meu dia ficou lotado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a anotar tudo que eu fazia da hora que eu acordava e até a hora que eu dormia. Então, por exemplo, eu anotava assim quanto tempo que eu gastava dirigindo, quanto tempo que eu levava almoçando, quanto tempo que eu gastava estudando, ou dando aula, ou assistindo aula, ou qualquer outra coisa que eu fosse fazer. E ali, o que eu fiz ali? Aí ali eu comecei a anotar quanto tempo que eu estava gastando com cada coisa. E ali eu comecei a perceber quanto tempo que eu estava perdendo em algo que era circunstancial. Vocês querem ver o que eu descobri com essa história? Eu descobri que eu gastava muito tempo dentro do carro, dirigindo, levando a minha filha no colégio, buscando no colégio, levando para a natação, voltando da natação, indo para a católica, voltando da católica. Então, assim, muito tempo dentro do carro. E o que acontece? Aquele tempo que eu gastava no deslocamento dentro do carro, estava me roubando o tempo daquilo que era importante para mim, que era estudar. Porque eu estava fazendo o mestrado, eu precisava dedicar tempo para o estudo. Então aquilo ali para mim era importante. E aí a partir do momento que eu não investia tempo naquilo que era importante para mim, porque eu ficava gastando tempo levando e buscando ela no colégio, o que acontece? Aquilo que era importante para mim não foi feito porque eu não tinha tempo, e aí o que acontece? Virava urgente. Aí quando vira urgente, o que você faz? Tira horas de sono. E realmente foi um período que eu tirei horas de sono, Por quê? Porque aquilo que era importante, eu não achei o tempo para fazer, e aí eu tinha que fazer, aí acabou passando para a categoria do urgente. E aí como é que eu resolvi o meu problema? Eu reorganizei todos os meus horários de aula da católica, reorganizei todos os horários da minha filha, das aulas dela, de tal forma que eu pudesse gastar menos tempo no trânsito dirigindo. Então, como é que você faz? Você faz assim, você pega uma folha e você vai anotando tudo que você faz durante o dia. E aí depois você soma. Soma tudo o tempo que você gastou com aquilo que é importante, circunstancial e urgente. Você vai descobrir que tem muita circunstancial e coisas que você pode cortar. Acredite se quiser. Eu conheço muita gente que às vezes assim, vamos pegar os vícios, A pessoa é viciada em jogos de celular. Eu conheço gente que é viciada em conversa de WhatsApp. Às vezes tem gente que gasta horas do dia, às vezes assim, olhando, vendo fotos no Instagram, no Facebook, ou seja, ali nas redes sociais. E aí quando chega no final do dia, você tem aquela sensação que você tinha um monte de coisa para fazer e não fez, porque você gastou tempo desnecessário com coisas que eram meramente circunstanciais, que não era importante que você fizesse aquilo ali. E aí assim, mas é complicado anotar essas coisas? Gente, é complicado, mas então eu vou dar uma dica aqui. Tem aplicativo de celular que te ajuda com isso aí? Hoje tem. Quando eu fiz na época do meu mestrado, não existia esse aplicativo, mas hoje eu uso um aplicativo. Toda vez que eu percebo que eu estou sem tempo para fazer as coisas, eu uso esse aplicativo, ele chama A-Time Logger, Quem quiser saber como que baixa esse aplicativo, me manda depois um direct aqui no Instagram, que eu dou o nome do aplicativo, ele é para Android.
Então, se o seu celular é Android, tem essa ferramenta, ela é assim, você lista as tarefas, aí tudo que você tem que fazer é ativar e desativar, e ele marca quanto tempo que você gastou em cada tarefa. E, gente, eu já fiz isso, eu levei um susto. Às vezes, assim, você se distrai, você se dispersa com alguma coisa, você acha que você vira e fala assim, mas é só um minutinho que eu gastei com aquilo ali. Não, gente. Na hora que você vê durante o dia quanto tempo você perdeu com coisas que não tinham a menor importância, a gente se surpreende. E aí, assim, é aquele momento que você vira e fala assim, nossa, eu preciso mudar, eu preciso deixar de fazer isso aqui, porque isso aqui está impedindo que eu faça aquela outra coisa que para mim é importante. Que no nosso caso aqui é o TCC, mas essa ferramenta ela vale para qualquer coisa na vida. Entenderam? Então, e aí tem um negócio que eu costumo falar, né, essa questão da administração do tempo, é que a gente chama assim da tirania do urgente. O que é a tirania do urgente? Eu conheço pessoas que assim, tudo que ela vai fazer, ela não é para daqui a pouco. Não, eu preciso fazer, preciso que faça isso aqui urgente. Tudo que ela quer fazer é urgente. Tudo é urgente, tudo é urgente, tudo é urgente. Então assim, gente, pensa uma coisa. O que de fato é urgente é aquilo que ocorre por motivo de algum imprevisto. Por exemplo, o exemplo que eu dei. Se eu tropeçar da escada e quebrar minha perna, é urgente que eu vá para o hospital. Mas eu cair da escada é um imprevisto. Eu não tinha como prever que eu ia cair da escada. Por isso que ir para o hospital é urgente. Mas, por exemplo, escrever o meu TCC é urgente? Ele só vai ser urgente se eu não dei a devida importância para ele. Então, na verdade, as nossas tarefas do dia a dia, elas não são urgentes e não devem ser urgentes. Elas são importantes. Entenderam? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou aqui fazendo essa live. É importante para mim que eu faça essa live? É importante. Por quê? Porque é algo que me dá prazer, que me dá satisfação, eu poder compartilhar conhecimentos com as pessoas. Acabou de entrar aqui Stefane Castro, seja muito bem-vinda. Mas é urgente que eu faça essa live? Não, não é urgente. Ele é importante. E quando eu resolvi fazer essa live, olha só, eu fiz um planejamento para fazer a live. Eu fui lá, eu fiz o convite, eu marquei o horário, eu postei no Instagram, eu divulguei para as pessoas. Mas para quê? Para que as pessoas pudessem saber que a live iria acontecer e as pessoas poderem comparecer à live. Entendeu? Então, agora vamos supor, se eu não fizer nada disso, o que acontece? Aquilo que eu não planejei, que eu não fiz, que eu não priorizei, ele se torna urgente. Entenderam? Então, o que é essa questão da tirania do urgente? E é tão interessante que é assim, quando você fala dessa tirania do urgente, você tem assim, você tem tarefas que elas são urgentes e são importantes. Essas aqui são as que você tem que, que não aconteça muitas vezes, mas se acontecer, você precisa resolvê-la rapidamente. Por exemplo, eu tropeçar da escada e cair, é urgente e é importante que eu vá para o hospital, para eu poder me tratar. Então, isso é o urgente e o importante. Mas existem algumas tarefas que muitas vezes elas são urgentes, mas elas não são importantes. Existe isso, gente, existe isso. Quantas e quantas coisas que às vezes é o seguinte, nossa, eu tenho um prazo para fazer aquilo ali, se eu não fizer aquilo ali naquele prazo, vai dar eu não vou conseguir fazer depois, que existe prescrever o prazo, mas às vezes é algo que não tem a menor importância. Então, qual que é a prioridade que eu vou dar para aquilo que talvez ela seja urgente, mas não seja importante? Por exemplo, vamos pegar um caso aqui, vamos supor que o aniversário do meu irmão é hoje. Então, assim, é urgente que eu parabenize ele hoje? É urgente. Mas se eu não der os parabéns para ele hoje, o mundo vai cair, vai ter algum problema? Não, não vai. Você entendeu? Mas isso quer dizer que eu não dou importância para o meu irmão? Não, eu dou importância, eu amo meu irmão. Mas assim, muitas vezes você tem algo que é mais importante você fazer e aí você tem que priorizar. Você entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente não é importante, mas a gente dá urgência para fazer aquilo ali.
Por exemplo, eu conheço gente que às vezes é o seguinte, a pessoa consumista, ela compra coisas que talvez ela não precisa, porque ela talvez não é importante, mas ela coloca urgência naquilo ali. E aí o que acontece? Aí aquela pessoa, depois lá na frente ela vai ter problema. Então é aquela situação do que é urgente, mas talvez não seja tão importante. Normalmente, o que é interessante você trabalhar? Com aquilo que não é urgente, ou seja, você não precisa ficar fazendo aquele ali a toque de caixa, você tem uma folga para fazer aquilo ali, mas que é importante. Por exemplo, né, os meus alunos hoje cedo fizeram provas. Então, obviamente, eu vou ter que corrigir as provas. É importante que eu corrija as provas? É importante. Mas é urgente que eu corrija essas provas? Não, eu posso corrigir elas, por exemplo, amanhã, né? Porque normalmente a gente tem um prazo de 15 dias para entregar as notas. Mas isso quer dizer que eu vou corrigir as provas dos meus alunos no 15º dia? Não, porque se eu fizer isso aí, eu acabo deixando aquilo que é importante agora para o urgente e vai acabar tendo que virar à noite corrigindo provas. Então, o que é o ideal? Eu vou corrigir, por exemplo, essas provas amanhã ou depois de amanhã. Né? Eu vou gastar ali uns 2, 3 dias, eu corrijo as provas porque são importantes, mas ainda não é urgente. Entendeu? Então eu posso, vamos dizer o seguinte, balancear o meu tempo para poder fazer aquilo que eu sei que é importante, mas não precisa ficar correndo nem virando à noite a toque de caixa para poder resolver aquilo que é importante. E a última categoria é aquilo que a gente disse que o que não é importante. Por exemplo, às vezes algo que não é nem urgente, mas também não é importante. Então, assim, essas tarefas normalmente são as últimas que você deixa. Por exemplo, eu assisti a nova temporada de uma série do Netflix. É urgente? Não, não é urgente. Eu posso assistir hoje, ou amanhã, ou mês que vem, ela vai estar lá no Netflix disponível para mim. É importante? Ora, aí é que está a questão seguinte, qual que é a devida importância que eu dou para aquilo ali? Para mim, é legal, é divertido, é bacana, mas não é exatamente importante. Eu tenho coisas que são mais importantes do que eu ter que ficar vendo série, ou ter que ficar vendo redes sociais, ou jogando no celular, ou assistindo televisão. Então, assim, tudo depende de qual que é a importância que você dá para aquilo ali. E como que eu defino o que é importante? A grande questão é o seguinte, o que aquilo ali vai acrescentar na minha vida? Então, por exemplo, o caso do TCC. Se eu não der importância dele agora, né, a meta que eu coloquei para o meu aluno, que disse que não ia dar tempo, era 2 páginas por dia. Se ele não der essa importância, as 2 páginas por dia, lá na frente ele vai ter que escrever as 60 páginas em 2, 3 dias. E aí que vira a situação de você virar à noite. Entender o que é essa questão da gestão do tempo? Então, a grande dica é o seguinte, se você quiser fazer o seu tempo render mais, gente, anota. Anota direitinho, porque aí é o seguinte, aí você vai começar a perceber onde você está ganhando tempo e onde você está perdendo tempo. Ok? Gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso, já deu mais de 1 hora de live. Alguém queria fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, né, sobre os assuntos que foram falados? Né, que se alguém quiser fazer uma pergunta, tem uma caixinha de perguntas aqui, ou então pode colocar a pergunta aqui no próprio comentário, que aí a gente responde. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Ficou claro? Não ficou claro? Não? Gente, então é o seguinte, eu vou encerrar a live, né, porque já deu mais de 1 hora, que a proposta da live era realmente de 1 hora. Essa live ela vai ficar gravada aqui no meu IGTV, então quem não pôde assistir a live no horário, pode assistir depois, teve gente que entrou depois, então pode assistir o início da live. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, lá na gravação, eventualmente você conhece algum colega, algum estudante universitário, alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo que foi trabalhado aqui, comenta, compartilha com essa pessoa para ela poder também assistir. A Keila colocou aqui gratidão pelas dicas. Olha, Keila, eu que agradeço, né? Eu faço isso com muito prazer, né? E realmente, assim, a presença das pessoas, os feedbacks positivos que eu estou tendo com esse trabalho que eu estou realizando,
gente, a maior satisfação que eu posso ter em cima disso aqui, né? Porque para mim isso é importante. O último recadinho que eu queria passar para vocês é o seguinte: eu criei um canal no YouTube onde ali por enquanto ele tá com acho que 53, 54 seguidores. E aí eu queria pedir um favor para vocês. Eu tô precisando de 100 seguidores no YouTube. Por que eu preciso desses 100 seguidores? Porque é o seguinte, quando eu atinjo os 100 seguidores, eu vou poder personalizar o endereço do meu canal. Então, quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve, tem vídeos lá também, né? Eu quero ver se semana que vem eu faço uma live lá no YouTube, né? Por que no YouTube? Porque lá no YouTube eu consigo compartilhar a tela do computador e ensinar algumas ferramentas que só compartilhando a tela eu consigo mostrar para vocês. Então assim, ó, quem não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve. E como que eu acho o link? Vai lá na bio do meu Instagram, lá tem o Linktree, dentro do Linktree ele tem o link do meu canal. Ou se quiser, você ir lá no YouTube e pesquisar lá Prof. Angélica Nunes, né? Como eu estou postando todos os dias, já está na primeira ocorrência lá do canal do YouTube já o meu nome. É só colocar Prof. Angélica Nunes, né? Se colocar só Angélica Nunes, tem outras Angélica Nunes ali inscritas que aparecem primeiro. Mas se colocar o Prof., o meu é a primeira ocorrência. Então, se você puder lá, eu agradeço bastante. O João Alves escreveu aqui, ó. Essa questão do tempo, realmente estou vendo que é verdade, tenho que ajustar. Depois me passa o nome do aplicativo, professor. Eu passo sim, viu, João? Chama A-Time Logger. E a ideia, o que é? Ele é muito simples de usar, né? Você vai lá, cadastra as várias coisas que você vai fazendo no dia. Se quiser, você pode cadastrar mais genérico, ou pode cadastrar mais detalhado. E aí o nível de detalhamento que você vai dar é você que dá. E aí tudo que você for fazer, você só vai lá, seleciona aquela tarefa que você já criou, aperta o botãozinho, ele começa a contar o tempo e você faz o que você tiver que fazer. Parou de fazer aquilo ali, aperta o botãozinho e desliga. Aí chega no final do dia, ele soma quanto tempo que você gastou com aquilo ali. Né? Quando a primeira vez que eu usei essa ferramenta, eu me surpreendi em algumas situações que eu estava sendo improdutiva. Eu estava perdendo tempo com coisas que eram circunstanciais. E quando eu falo isso, gente, esqueça, eu estou dizendo o seguinte, que é proibido ver Netflix, é proibido jogar no celular. Gente, não é proibido. Eu vejo Netflix, eu jogo no celular, mas eu tenho o horário de jogar. Acho que meus alunos nunca me viram jogando no celular, porque eu não faço isso no meu horário de trabalho. O meu horário de jogar no celular, gente, acredite se quiser, é antes de dormir. Eu já tenho uns joguinhos que eu gosto de jogos de raciocínio lógico, então na hora que eu vou dormir, eu deito na cama e aquele momento ali que o joguinho parece que desliga, dá uma relaxada, né? Às vezes joga ali uns 15 minutos, meia hora e depois eu vou dormir. Então assim, eu me permito fazer isso. Então assim, não quer dizer que não pode, mas você tem que saber dosar. Caso contrário, você gasta muito tempo com isso e acaba deixando de fazer aquilo que realmente é importante. Certinho, pessoal? Então, ó, eu vou me despedindo aqui, né? Eu queria agradecer a presença de todos que tiveram comparecer aqui na live, né? Semana que vem eu vou fazer uma outra live abordando um outro assunto relacionado com o TCC. Gente, fechou então, ó? Obrigada e até a próxima. Um abração.